Hoje vamos explorar uma pergunta profunda: o que é pecado nas religiões do Oriente? Como diferentes tradições espirituais entendem as falhas ou erros humanos? No cristianismo, falamos em pecado e perdão. No Oriente, ouvimos falar em karma e dharma. Mas será que estamos falando de coisas tão diferentes assim? O objetivo não é dizer qual a visão certa ou errada, mas sim ampliar nossa compreensão e refletir de forma espiritual como a humanidade, em diferentes lugares do mundo, entendeu a ideia de erro e moralidade. Seja bem-vindo e fique conosco nessa jornada de aprendizado interreligioso. Antes de começar, recomendo que assistam o primeiro vídeo, pois apesar de os vídeos desse canal não serem necessariamente interligados, os conceitos e o conteúdo do primeiro vídeo vão ajudar a entender melhor os conceitos e o conteúdo dos vídeos subsequentes, pois eu falo da base da espiritualidade do Ocidente e da base da espiritualidade do Oriente. Então, dá uma pausa nesse vídeo, caso você não assistiu ainda o vídeo anterior, e depois volta para continuar esse. Para começar, tentarmos montar esse quebra-cabeça cósmico, vamos entrar de forma profunda no verdadeiro sentido dessas palavras, começando pela etimologia delas. Pecado vem do latim peccatum e do grego amartia, que significa errar o alvo. Ou seja, pecado não é só fazer algo errado, é sair do caminho, viver fora do propósito de Deus. É a quebra da vontade de Deus. Existe também o conceito do pecado original, herdado por Adão e Eva. Desde cedo, muitos cristãos aprendem sobre o conceito do pecado original, que é a ideia de que a humanidade herdou uma inclinação ao pecado desde Adão e Eva. Por isso, todos nós já nasceríamos com a necessidade de redenção. O pecado, nessa visão, carrega um senso de culpa moral e a necessidade de arrependimento e perdão. Se alguém mente, prejudica o próximo ou desobedece a Deus, é preciso confessar esse erro e buscar o perdão divino para restaurar a relação com o sagrado. A consequência máxima do pecado no cristianismo seria a separação de Deus, pois ele rompe a nossa comunhão com o Criador. Já no Oriente, a ideia de pecado como ofensa pessoal a uma divindade é bem menos comum. Em vez disso, fala-se de karma, que é a consequência natural de nossas ações. Vamos entender e aprofundar melhor o sentido e a origem da palavra karma, e depois vamos fazer a mesma coisa com a palavra dharma, pois muita gente confunde uma palavra com a outra. Mesmo sendo parecidas, possuem sentidos diferentes, apesar de serem usadas muitas vezes juntas, como feijão e arroz. No Oriente, a palavra karma vem do sânscrito, que é uma das línguas mais antigas da Índia. Significa literalmente ação. Toda ação boa ou má gera uma consequência. Ou seja, uma ação boa ou positiva gera um karma bom. E uma ação má, negativa, gera um karma mau. A palavra dharma também vem do sânscrito. Vem da raiz que significa aquilo que sustenta ou que mantém unido. É o caminho certo, o propósito, o dever espiritual ou a ordem cósmica. Podemos observar, com os conceitos do vídeo anterior e com um pouco conceito que a gente já falou sobre aqui, que a ideia de um absoluto para os cristãos é o próprio Deus, criador de todo o universo. E a ideia de um absoluto para os religiosos orientais seria o cosmos, a ordem cósmica, o universo ou uma alma universal. É o que nós aprendemos no primeiro vídeo. Enquanto Deus, para os cristãos, é um ser pessoal e relacional, para os orientais, o absoluto é um ser impessoal e interconectado em tudo. Para você ter uma ideia, e ficar bem claro esse conceito, né, de Dharma, vamos trazer esse conceito aqui para o Ocidente, para a visão cristã. O que seria o Dharma na visão cristã? Seria uma missão espiritual. Por exemplo, eu aqui, nesse momento, estou passando esse conteúdo para vocês que eu acredito ser de altíssima relevância e acredito que eu esteja cumprindo minha missão, quem sabe cumprindo meu Dharma, né? Que é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, só que um vem da cultura cristã ocidental e o outro vem da cultura oriental, né? Vem das religiões orientais. As três maiores religiões do Oriente em número de adeptos são nesta ordem: o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Por uma questão de bom senso e de lógica, por enquanto, o islamismo não será falado nesse canal. Além disso, ela é uma religião do Oriente que foge dos padrões da espiritualidade das outras religiões do Oriente. Mas se vocês quiserem, mais pra frente, podemos falar dela.
Vamos agora para o hinduísmo. Em vez de ver as ações erradas como ofensas a um Deus único, o hinduísmo as entende como desvios do Dharma. Dharma, nesse sentido, é a ordem cósmica ou dever moral. Cada pessoa tem o seu Dharma, ou seja, seu caminho correto a seguir na vida. Quando alguém fere o Dharma, deixa de cumprir seu dever ou age de forma injusta, gera desarmonia e consequências negativas. No budismo, também não existe o conceito de pecado da forma como existe no cristianismo. Não há um Deus criador pessoal no budismo. Então não dá sentido em falar de ofensa a Deus. Em vez disso, os budistas falam de ignorância que gera o seu próprio sofrimento. As ações que nós ocidentais talvez chamássemos de pecaminosas são vistas no budismo como ações não virtuosas ou prejudiciais, atos que resultam em sofrimento e atraso no caminho espiritual. Além disso, o Dharma para os budistas tem um outro sentido mais objetivo. Dharma são os ensinamentos ou as escrituras de Buda. Não existe o conceito de pecado original herdado nas tradições orientais. Pelo contrário, a ideia de pecado não é igual à cristã. Cada pessoa nasce responsável por seus atos e colhe as consequências deles. Karma é a lei de causa e efeito das ações. As boas ações geram karma positivo, e as ações prejudiciais ou egoístas geram karma negativo. Esse karma influencia o destino das pessoas, inclusive suas próprias vidas, já que as religiões orientais acreditam em reencarnação. Assim, um ato errado para os religiosos orientais não é uma ofensa a Deus que necessite de perdão, mas sim um ato em desarmonia com o universo, que resultará em consequências naturais para a sua alma. Em vez de enfatizar a culpa e punição eterna, valoriza-se o aprendizado e a purificação. Para os hinduístas, se alguém comete um erro, pode contrabalançar o karma negativo com boas ações, arrependimento sincero, rituais de purificação ou devoção aos deuses. A meta final é atingir o moksha, que é a libertação do ciclo de renascimentos, que ocorre quando toda a dívida de karma foi resolvida. Para o budismo, assim como no hinduísmo, tudo gira em torno da lei do karma. Mas o enfoque budista está em compreender que toda ação negativa nasce da ignorância e de estados mentais desequilibrados, como a ganância e a aversão. Exemplo: mentir ou machucar alguém não é um pecado contra uma lei divina, mas um ato gerado pela falta de sabedoria e compaixão. Essas ações negativas trazem sofrimento para nós e para os outros, e afastam a pessoa do caminho da iluminação. Não há nas religiões orientais a ideia de condenação eterna. O sofrimento gerado pelo karma negativo pode se manifestar nessa vida ou em vidas futuras, mas sempre há a possibilidade de transformação. O praticante budista procura superar a ignorância com os escritos e ensinamentos de Buda, buscando a sabedoria e a compaixão, seguindo uma conduta ética e meditando para eliminar as causas do sofrimento. Em outras palavras, no budismo, o pecado equivale à ignorância e a libertação do sofrimento vem pelo despertar interior, que é chamado de iluminação espiritual, e não por alguma absolvição divina. No cristianismo, o perdão é um dom divino. Mesmo um grande pecador pode ser restaurado pela graça. O perdão dos pecados vem pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus são vistas como sacrifício redentor que torna possível o perdão dos pecados. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pessoal, aqui nesse contexto bíblico, purificar não está se referindo ao mesmo conceito de purificar da espiritualidade do Oriente, das religiões do Oriente, tá? É outro conceito, tá? O próximo trecho da Bíblia vai explicar melhor. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Esse é o sentido da purificação da Bíblia, apagar os pecados. Tem o sentido de uma forma mais súbita, né? A purificação do karma no Oriente, ele ocorre de forma gradativa. E o perdão dos pecados
acredita-se que é de forma súbita, não tem uma escala, um escalamento como tem a purificação do karma no Oriente, entende? Enquanto o pecado exige perdão, o karma precisa ser compreendido, transformado e purificado. No Oriente, o caminho pode ser guiado por mestres espirituais, como gurus, lamas ou monges, que ajudam o praticante a caminhar rumo à iluminação, à libertação do ciclo de renascimentos. No Oriente, o foco está menos em um perdão vindo de fora e mais na responsabilidade individual de mudar suas ações e mente. Um outro ponto também que é importante é que para os orientais, principalmente para os hindus e para os budistas, o karma ele não é só gerado pelas ações. O karma pode ser gerado por ações, pelas palavras e pelo pensamento. Para o cristão, o arrependimento é essencial para receber o perdão. Jesus nos chama a uma mudança de coração. Arrependa-se, confesse e Deus, por sua misericórdia, perdoa. Para o Oriente, os pecados são mais erros de percepção ou ações desarmônicas. E o foco está na autoconsciência, purificação e libertação do sofrimento. No cristianismo, a eliminação dos pecados está fundamentalmente ligada ao perdão de Deus, e não à simples prática de boas ações. Esse é um ponto central da teologia cristã, especialmente nas tradições protestantes e católicas, embora com alguns nuances entre elas. No Oriente, a purificação vem por meio da consciência. Meditação, mantras, ações corretas e serviço altruísta são práticas que dissolvem o karma negativo. Não é uma questão de perdão externo, mas sim de transformação interior. Para os cristãos, a prática do bem e de ações virtuosas não eliminam ou absolvem os pecados, mas comprovam uma aliança com Deus e de que houve o arrependimento dos pecados, mostrando que a restauração do elo com Deus e Jesus Cristo foi consumado. Já no Oriente, a prática do bem e de ações virtuosas tem uma função purificadora do karma negativo, que se transforma em karma positivo. No cristianismo, há misericórdia de Deus para a eliminação dos pecados. No Oriente, se você não passar por uma limpeza ou uma purificação, seus males não serão eliminados. Não existe o perdão dos pecados. Você precisa buscar a iluminação espiritual e a libertação. Diferente do cristianismo, que a busca é da salvação. No cristianismo, se você não foi salvo em vida pela misericórdia de Deus e de Jesus Cristo, quando morrer, nunca mais você sai do inferno. Vai ficar lá toda a sua eternidade. Já no Oriente, a purificação ocorre de forma gradativa e não de forma súbita, como se acredita que ocorra com o perdão dos pecados. Ou seja, quando você vai purificando o seu karma negativo, você vai se elevando gradativamente rumo à iluminação espiritual ou à libertação. Além disso, há mais de uma vida ou mais de uma chance para você resgatar toda a sua dívida kármica. No cristianismo, não foi perdoado pelo Messias em sua vida terrena? Já era, não tem mais chances. Pois a doutrina cristã tradicional não acredita em reencarnação e a eliminação gradativa do pecado, como os orientais acreditam no caso do karma. No Oriente, sempre há a possibilidade de atingir a libertação ou a iluminação espiritual, após a purificação total do karma. No cristianismo, você é submetido ao julgamento de Deus durante essa única vida terrena. Então, mais uma vez, no Oriente não há pecado. Há um erro decorrente da ignorância que vai atrasar seu encontro com seu lado divino. Ou seja, sua elevação espiritual fica comprometida. O karma negativo, o pecado do Oriente, pode ser chamado também de nuvens espirituais. Quando você elimina suas nuvens espirituais, abre o Satori, palavra utilizada no Zen budista que significa, em síntese, despertar para a verdade ou para a iluminação. Resumindo e concluindo o vídeo de hoje. No Oriente, o erro de viver fora do Dharma gera karma. Mas a Bíblia traz uma novidade: o perdão, a restauração, a chance de recomeçar. Não pelo que você faz, mas sim pelo amor de Deus. Por enquanto, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo,
vamos continuar aprofundando a visão de pecado em relação a outras tradições espirituais do Oriente. E se você gostou dessa comparação entre a Bíblia e a espiritualidade do Oriente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com quem também gosta de explorar a espiritualidade com profundidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima reflexão.